Nós vamos, então, iniciar essa atividade do nosso quarto dia de atividades aqui, com essa discussão sobre a mesa relativa à nanotecnologia e saúde. Não é? Em primeiro lugar, informar que o que está no programa, o Dr. William Wiseman, está impedido de estar conosco, problema de saúde, de modo que nós não teremos a conferência dele, então. Nós teremos a doutora Arline Arcuri, da Fundacentro, nossa colega e com quem nós temos trabalhado conjuntamente, intensamente, há vários anos. Depois tem o Gilberto Almazan, que nós estamos aguardando que ele chegue aqui, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e também da diretoria do DIESAT. E depois o nosso colega Gilson Lima, que já segurou o rojão lá em Porto Alegre, quando nós fizemos o oitavo seminário lá em Porto Alegre, que vai falar. E, por fim, nós teremos a contribuição do professor Marcos Pimenta, que está aqui, com quem nós temos tido também oportunidades diversas de debater a questão da nanotecnologia, e ele vai, após a apresentação dos palestrantes, aí fazer os seus comentários, suas perguntas para os conferencistas. Então, nós vamos começar com a doutora Arline Arcuri. Eu tentei fazer uma abordagem nessa questão da nanotecnologia e saúde na proposta do Paulo de discutir o futuro, né? O que a gente espera em relação à nanotecnologia e na questão da saúde em relação ao futuro. Bom, a gente já viu bastante nesse seminário a abrangência das aplicações da nanotecnologia. Praticamente não há área do conhecimento humano que, de alguma forma, a nano não vai chegar, né? E a nanomedicina, não dá para falar em saúde e nanotecnologia sem fazer abordagem da nanomedicina, ela costuma ser um dos carros-chefes, inclusive, da propaganda da nanotecnologia, né? E, realmente, a perspectiva de uso da nanomedicina é muito grande, desde dispositivos médicos, diagnósticos, implantes, até produtos medicinais, né, medicamentos que transportam o princípio ativo para células cancerosas ou para outros tipos de doenças, enfim. A perspectiva do uso da nanomedicina é muito grande, chegando até a terapia genética, né, ainda no feto. A mãe está esperando o nenê, pode ter algum estudo genético, perceber que tem algum problema e submeter a criança, ainda no feto, a uma terapia genética. Aqui é uma amostra do que já existe, né? Já foi falado que, há uns anos atrás, a nanotecnologia ainda era tudo suposição. Muitas das suposições já existem, como aqueles próteses que a pessoa manipula com a sua vontade própria, o exoesqueleto, aquelas pernas que os corredores, já tem até o campeonato mundial de corrida, né, com pessoas com aquelas pernas, esses equipamentos, esses produtos para tratamento de queimadura, enfim, isso já existe e a gente já está convivendo. E no futuro, né? Eu procurei ver alguma coisa que está ainda proposto, que está em fase de pesquisa e que a gente não sabe exatamente o que vai chegar. Uma das coisas é essa lente computadorizada. Quer dizer, está se prevendo que no futuro você pode colocar uma lente no seu olho que filma aquilo que você conviveu e depois você pode até resgatar aquilo que você viu para ver se aquilo que você viu era aquilo mesmo, né? Isso daí é uma proposta para o futuro. Outra proposta é esse sistema transdérmico, adesivo indicado para a pele, que fornece uma dose específica de medicamento. Isso daqui já é praticamente presente também, né? Isso daqui está entre o futuro e o presente, não se sabe quais são os medicamentos, ainda que tem possibilidade disso, mas é uma proposta grande, né, de possibilidade de você usar esses dispositivos para o futuro, para tratar várias doenças, e também essas gotas, conhecidas como nootrópicos, né? Pode ser colocar esteroides cerebrais, capacitadores de memória, catalisadores de inteligência cognitiva. Seriam drogas inteligentes que são considerados suplementos ou nutracêuticos que melhoram as funções mentais.
Então, ao contrário dos estimulantes químicos, já empregados em tratamento como doença do Alzheimer, ou naturais como a cafeína, as drogas inteligentes podem ser a chave para a acuidade mental mais direcionada e com melhorias duradouras. Essencialmente, o desenvolvimento desse campo visa promover uma ampliação das atividades cerebrais de maneira democrática e acessível. Os pesquisadores acreditam que o desenvolvimento de drogas de aperfeiçoamento cerebral cada vez mais eficientes vão inaugurar a era da neurologia cosmética. Então, isso daí é uma coisa do futuro, ela não está colocada ainda, mas ela dá um potencial muito grande para o poder, inclusive, né? Para você ter as suas atividades mentais desenvolvidas. Enfim, isso é uma coisa bastante impactante nas nossas relações sociais, na nossa vida, né? Isso é o que se propõe para o futuro, aí está entre as possibilidades de futuro que a gente colocou. Será, então, que a medicina vai levar para a gente para onde? Né? Já existe alguma coisa de biologia sintética, algumas experiências ainda, mas será que daqui a pouco nós vamos estar convivendo com seres absolutamente artificiais, montados em laboratório, juntando pedacinhos de DNA das várias espécies? Já existe transgenia hoje, mas ainda em escala razoavelmente reduzida, né? Mas a gente não sabe se no futuro, se é nos próximos 10 anos ou não, é difícil avaliar, nós podemos estar convivendo com absolutamente espécies novas. A primeira vez que eu vi esse comentário foi do Paulo, né? Ele falou, bom, mas a gente não pode ter nada contra, não somos a favor da biodiversidade. Então, tem outro lado. Quer dizer, se por um lado a contaminação ambiental está acabando com várias espécies, por outro lado a nanotecnologia, a bionanotecnologia pode estar possibilitando a criação de espécies completamente novas, né? E, de certa forma, você está mantendo a biodiversidade. Não sei que biodiversidade é essa, mas existe essa possibilidade. Fala-se hoje muito, inclusive, em sociedade pós-humana. Né? À medida que essas tecnologias vão sendo incorporadas ao ser humano, cada vez mais as suas potencialidades são aumentadas em função dessas tecnologias. Como é que será essa sociedade no futuro? Como é que será? As pessoas não vão... Dizem que a tecnologia promete a vida eterna. Você não vai morrer mais? O que significa isso, né? Você tem um nanorobô no corpo que identifica as suas doenças, você sofre um acidente e recompõe a peça que sofreu, você vive interagindo cada vez mais com as máquinas, né? Então, cada vez seres humanos cada vez vão ser mais interligados às máquinas. Será que é isso que nos espera o futuro das nanotecnologias, ou da convergência tecnológica, né? Juntando a nanotecnologia com a biotecnologia, com a ciência do cérebro, com a informática. Então, essa é uma reflexão que a gente tentou fazer em relação ao futuro. Será que é isso mesmo? Será que é isso que vai acontecer? Bom, por outro lado, né, como já foi falado várias vezes aqui, a gente conhece muito pouco dos riscos que tudo isso que é colocado ainda como promessa de melhoria da qualidade da vida das pessoas, né? E os riscos? Né? Como é que são os riscos que podem correr junto com essas tecnologias? Então, já foi dito, aqui está repetindo, que conhecer as características de uma molécula ou de uma substância em macroescala não permite avaliar como é que ela vai se comportar em escala nano, a não ser fazendo uma experiência com ela. É difícil, o cientista não tem conhecimento de mecânica quântica suficiente para prever como que a substância na escala nano vai se comportar. A maioria das coisas são descobertas em laboratórios, são testadas, né? E se conhece muito pouco, realmente, de como que essas substâncias vão se comportar. Um material perfeitamente seguro, em macroescala, pode vir penetrar pela pele, pode passar para o cérebro, pode se distribuir em todos os órgãos do organismo, né? Mas já há alguns estudos que mostram que a gente tem que se preocupar com isso. Por exemplo, são já conhecidos os efeitos toxicológicos das partículas chamadas ultrafinas, né, as partículas, nanopartículas no ambiente de trabalho, no ambiente geral, são chamadas de partículas ultrafinas, e que já são muito preocupantes. Né? Já se sabe que elas, por exemplo, têm uma capacidade muito grande de penetrar
grande parte delas em várias partes do organismo, né? Por exemplo, nas últimas décadas, estudos epidemiológicos e toxicológicos forneceram evidências que níveis elevados de material particulado no ar ambiente poluído estão associados com o aumento da morbidade e mortalidade para o problema cardiorrespiratório. Pode acontecer elevação da frequência cardíaca, diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, vasoconstrição, pressão arterial sistólica aumentada, aumento da viscosidade sanguínea. Enfim, pode acontecer tanta coisa que isso pode ter como consequência uma ação negativa na função cardíaca, eventualmente até levando a uma doença cardíaca isquêmica, arritmias e até o óbito. Tem vários estudos que mostram isso, né? Aqui é um esqueminha que mostra como que a substância pode ser inalada, ela pode ir até o cérebro, pode fazer uma desregulação autônoma, pode ir pelo sangue e se esparramar pelo corpo todo, e aí cada partícula vai ter um comportamento diferente. Existem, inclusive, estudos epidemiológicos que dizem que o seguinte: o dia que São Paulo tem greve do metrô, há um aumento de atendimento em hospitais por doenças cardiorrespiratórias. O que acontece quando tem greve do metrô? Sai muito mais carro na rua, muito mais ônibus, muito mais caminhão, tem muito mais congestionamento, e, portanto, a poluição ambiental aumenta, e com elas, nanopartículas que se formam, inclusive nano, né? Formam até partículas de tamanho maior, que se formam na combustão de óleo diesel, principalmente, inclusive de gasolina. Isso é um estudo feito aí na Universidade de São Paulo, que mostra claramente que existe uma relação muito grande entre o aumento de nanopartículas no ambiente e doenças cardiorrespiratórias. Esse é outro estudo feito em Londres, que mostra que, à medida que você aumenta a área é feita essas nanopartículas medidas no ambiente em geral. Os dias em que tem uma quantidade de partícula que representa uma área superficial maior, existe um excesso de mortalidade diária na cidade, né? Então, o estudo também mostra, comprova, né? Corrobora essa pesquisa feita em São Paulo. O dia que tem que o ambiente está muito mais poluído, você aumenta o número de nanopartículas, portanto, essas partículas vão ter uma área superficial maior, e quanto maior a área superficial daquilo que você está coletando como amostra, maior é o número de pessoas com doenças cardiorrespiratórias, inclusive podendo levar à morte. Então, essas nanopartículas, elas podem penetrar pela respiração, ela pode depositar em todo o sistema respiratório, elas podem escapar dos mecanismos de defesa, elas podem se translocar do pulmão para o sistema respiratório, circulatório, pode se translocar pelo nervo olfativo direto para o cérebro, quer dizer, ela não precisa chegar no pulmão, passar para a corrente sanguínea e se distribuir no corpo, ela pode direto pelo nervo olfativo chegar no cérebro, dependendo do tamanho da partícula e das suas características. Ela pode passar pela pele, né? Por entre células do extrato córneo com a movimentação do pulso. Isso daqui é uma coisa bem interessante. Eu assisti uma vez um pesquisador de uma indústria química que falava que fazia testes para saber se o produto que eles estão colocando no mercado passa pela pele. Então, ele descreveu como eles fazem o teste. Eles colocam um pedaço de pele no dispositivo, geram uma nanopartícula de um lado e medem do outro lado. Não passa. Só que eles esqueceram que, quando você dobra a pele, os seus espaços intercelulares aumentam. E, com isso, facilita, inclusive, a penetração pela pele. Então, esse também já não é um teste seguro do ponto de vista de penetração da pele de nanopartículas. Pelo folículo do cabelo, pelas glândulas de suor, e principalmente quando você tem a pele inflamada, né, ou machucada. Esse aqui é um exemplo, né, de como que as nanopartículas, já no nariz, podem chegar no cérebro. Os vírus são nanopartículas, né, e já desde 1941 que se conhece que partículas do vírus da poliomielite podem entrar no cérebro via nervos olfativos. Então, isso não é uma novidade, provavelmente não sabia naquela época que os vírus eram nanopartículas, né? Mas que os vírus da polio podiam chegar no cérebro já era conhecido. Aí tem um estudo, né, foi feito um estudo em macacos, no qual se fez a instilação de partículas de ouro, e elas também foram encontradas
foram encaminhados pelo nariz, através do nervo olfativo até o bulbo olfativo. Então, são outras nanopartículas que também podem ter esse trajeto, né, de penetração. Aqui são outros estudos mostrando nanopartículas de óxido de titânio, que também pode entrar pelo nariz até o cérebro dos animais, onde foi feito, né? Tem vários estudos, então, que mostram que, sim, nós temos que tomar cuidado com essas nanopartículas. Cada uma delas tem um comportamento diferente, mas o que já se conhece, que é pouco, perto do universo que já existe, já nos mostra a necessidade de se ter cuidado na hora de trabalhar com esses materiais todos. Aqui é um outro desenhinho que mostra um folículo do cabelo, né, como é fácil você penetrar a nanopartícula pelo couro cabeludo, porque você tem ainda essa possibilidade de ter um canal mais fácil de penetração da nanopartícula através do folículo do cabelo. Aí é um exemplo que eu estava falando, né, que quando a gente flexiona a pele, há um aumento do espaço intercelular e você tem facilidade de penetração da nanopartícula. A nanopartícula pode, inclusive, interferir na divisão celular, né? Aqui tem 2 desenhinhos que mostram isso. Quando tem uma célula se divide numa mitose normal, esses centrosomas verdes do microtubo vermelho do fuso mitótico asseguram que cada célula filha é igual à célula mãe, né? Nós temos isso milhões de vezes por dia no nosso corpo. Frequentemente, a nossa pele, nossos tecidos, vários deles estão sendo substituídos por células novas, e as novas têm que ser igual à célula-mãe, senão desenvolve um processo cancerígeno. Quando tem esses nanotubos de carbono, o desenho abaixo, você tem atrapalha toda a divisão celular, né? E isso pode provocar uma morte da célula. As nanocordas de nanotubo de carbono, simples, interagem com centrosomas, micronúcleos, microtubos de DNA, interferindo na segregação cromossomal e causando essa potencial aneuploidia, que é a célula que teve seu material genético alterado, né? Sendo, portanto, o número de cromossomas diferente do normal. Portanto, se está gerando células diferentes do normal, o que pode desencadear um processo cancerígeno. Isso deu origem a uma nova subdivisão da toxicologia, né, chamada nanotoxicologia, que estuda basicamente o efeito das nanopartículas menores do que 100 nanômetros, mas já há estudo mostrando vários tipos de nanopartículas com tamanho até maior do que 100 nanômetros, que têm também apresentado efeitos toxicológicos importantes. Não dá para esquecer um exemplo que para a gente da área de saúde do trabalhador é muito significativo, que é a evidência que vários tipos de nanotubo de carbono têm comportamento, por exemplo, semelhante ao amianto. Então, isso, na área de saúde do trabalhador, a gente tem uma briga mundial para se acabar com o amianto, né? De qualquer tipo, todos eles são cancerígenos, alguns têm uma morbidade maior do que outros, mas todos são. E agora, de repente, você substitui o amianto por nanotubo de carbono, você está trocando 6 por meia dúzia em termos de risco para o trabalhador, né? Esse aqui é um estudo que mostra que o amianto, alguns tipos de nanotubo de carbono, principalmente de paredes concêntricas, eles são mais potentes do que a crocidolita. Então, existem alguns tipos de nanotubo de carbono. Essa crocidolita é chamada de amianto azul, essa é proibida no Brasil, e ela é muito mais, uma fibra muito mais dura e tem um poder cancerígeno muito maior do que a crisotila, que é o amianto branco, que a gente ainda não proibiu no Brasil, não conseguiu proibir, porque o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de amianto, né? Tem todo um fator econômico aí envolvido. Esses tipos de nanotubo de carbono, eles são mais tóxicos do que a crocidolita, que praticamente é o tipo de fibra de amianto mais perigosa. Isso daqui é um desenhinho que eu copiei da apresentação da Fátima, que mostra a figura do nanotubo de carbono e a figura do recorte do amianto. Eles são muito parecidos, né? Por isso que eles têm uma toxicidade semelhante, inclusive. Aqui são duas figuras que mostram como eles são parecidos, né? As duas tipos de fibras. Esse estudo mostra que a habilidade
dos nanotubos de carbono de atravessar o citoplasma e o núcleo de uma célula. Então, ele tem facilidade de penetrar na célula e, portanto, provocar possivelmente até a morte celular. Nanoprata também já é uma partícula, como já foi falado, né? Nos Estados Unidos já tem até uma proposta para EPA, de fazer já tinha uma proposta até de uma moratória de uso de nanoprata, porque ela se mostra como sendo um perigo interessante, principalmente a longo prazo. Né? A prata ela é conhecida por sua ação bactericida desde a época do Império Romano, quando não se tinha noção ainda de contaminação, de bactérias, essas coisas, as mães já sabiam que se alimentasse o seu filho com colher de prata, as crianças tinham menos diarreia, por conta da ação bactericida. Isso numa colher de prata. Agora, você imaginou, na escala nano, que tem uma facilidade de mobilidade muito maior, ela tem um espectro amplo de bactericida, tanto de bactérias boas quanto de bactérias ruins, e, portanto, isso pode provocar um grande dano ambiental, inclusive, por conta de matar, inclusive, bactérias boas. Foram feitos já estudos com filtros solares, mostrando a toxicidade, né? Os filtros solares têm, basicamente, dióxido de titânio e dióxido de zinco, óxido de zinco, né? Eles vêm sendo frequentemente utilizados. Então, eu vou ler aqui, que eu não me lembro direito do texto. Enquanto os mesmos compostos, em partículas maiores, atuam pela reflexão da radiação ultravioleta, como são óxidos brancos, eles refletem a luz quando chega na pele, portanto, tem uma ação protetora, né? Na forma de nanopartículas, eles absorvem a radiação ultravioleta, não refletem, absorvem, resultando em fotocatálise com liberação de espécies ativas de oxigênio. Espécies ativas de oxigênio são potencialmente substâncias que afetam o DNA. Né? Essas são conhecidas por terem a capacidade, então, de alterar o DNA. Estudos preliminares sugerem que esse processo fotocatalítico pode não ser insignificante, porque as nanopartículas não penetram abaixo do sistema do extrato córneo. Entretanto, alguns estudos recentes sugerem que as nanopartículas podem, em certas circunstâncias, romper essa barreira. A maioria desses estudos usaram modelos em pele animal, em vez de pele humana. Então, é uma preocupação importante, né, mostrando a potencialidade desses nanopartículas aí. Agora, tem outras coisas. Na área de saúde do trabalhador, a gente identifica problemas à saúde dos trabalhadores que vão muito além da toxicologia. Não é só a toxicologia que está envolvida. Esses sistemas de vigilância que a nano permite, cada vez sistemas menores de controle, né, através desses drones, que nem esse bonitinho desse beija-flor, né, que é um drone artificial, o olhinho dele tem uma câmera fotográfica. Esses chips extremamente pequenos para controle, eles são muito preocupantes do ponto de vista de saúde do trabalhador também. Por quê? O trabalhador vive, hoje, numa constante vigilância. Tá certo? Então, além da tensão constante devido à fiscalização pessoal, certas empresas estimulam, inclusive, que cada trabalhador fiscalize os seus colegas, para saber se eles estão usando luva, bota, capacete, e que eles sejam dedo duro para a chefia de trabalhadores que estão, eventualmente, desobedecendo alguma regra da empresa. E como eles são vigiados, sequer eles podem desobedecer essa regra, mesmo sendo contra a regra. Tá certo? O que isso tem de ação? Isso tem uma ação direta nas relações interpessoais, diminui a colaboração do trabalho, diminui a solidariedade e, consequentemente, aumenta as doenças mentais do trabalho. Então, não é só o aspecto toxicológico das nanopartículas que nos preocupa do ponto de vista de saúde do trabalhador. Essa questão da possibilidade maior da vigilância, ela afeta muito significativamente nessas questões das relações sociais e, consequentemente, nas questões mentais. Como é que fica um trabalhador que foi impelido a dedar um amigo dele, um colega de trabalho, porque não estava usando luva ou porque fez alguma coisa errada, porque se ele não tivesse denunciado, ele está sendo vigiado, ele que perderia o emprego. Como é que um cara desse vai para casa? Além disso, outro problema, além que não é toxicológico, a crescente informatização dos controles operacionais afasta o trabalhador da atividade concreta.
dá ao trabalho quase uma dimensão imaterial. Eu, como química, dentro da Fundacentro, o que mais a gente visita são grandes indústrias químicas, refinarias, petroquímicas. Você vai numa indústria dessa, você não vê ninguém quase na área produtiva. A maioria dos trabalhadores estão dentro da sala de controle. Então, ele tem que controlar a produção de toneladas de produto químico perigoso, que se explode, a empresa vai para os ares, atento a uma tela. Isso exige uma capacidade intelectual muito maior do que se ele vai lá a campo e enxerga a válvula, enxerga o valor da pressão, enxerga o vazamento. Tá certo? Então, a informatização possibilita, inclusive, que parte de alguns trabalhos seja executado em qualquer lugar, não se restringindo mais à jornada de trabalho. Então, o fato de você ter cada vez celulares mais potentes possibilita que os trabalhadores, muitos deles, levem para casa esse celular e fiquem 24 horas disponíveis para a empresa, perdendo jornada de trabalho, perdendo descanso, perdendo final de semana, e o que isso afeta na questão emocional, né, as questões das relações dele com a família, com as suas áreas de lazer. Então, isso gera uma sobrecarga de trabalho, um esgotamento físico e mental do trabalhador. Então, essa nanotecnologia, essas novas tecnologias, aliada à informática, ela traz outros riscos à saúde, não é só a questão da toxicologia. Quer dizer, a vigilância constante, a informatização, a fazer com que o trabalhador saia do real, que ele tem que controlar uma empresa enorme através de um computador só, que às vezes ele está distraído, aquilo apita, e ele sempre tem que estar atento, porque o computador avisa quando está dando algum problema. Se ele está distraído fazendo alguma coisa, aquilo apita, ele não percebe, e aquilo vai para os ares, porque explodiu, teve uma sobrepressão, qualquer coisa, o que acontece com esse trabalhador, não é? É uma coisa muito séria, é uma tensão psicológica constante, não é à toa que cada vez mais as doenças relacionadas com o estado psicológico, as doenças mentais, são as doenças que mais têm sido registradas no mundo do trabalho. Então, existem vários desafios, né, para a gente pensar nessas maravilhas de vida eterna, né, que a nanotecnologia propõe. Para cada tipo de nanopartícula, você precisa de um estudo toxicológico específico. Cada empresa deveria, né, como já foi falado aqui, a responsabilidade é da empresa fazer o estudo para proteger a saúde do trabalhador. Ela está contratando a mão de obra, está contratando a força de trabalho, não a saúde do trabalhador. Tá certo? E isso é caro, muito caro. Teve um estudo que mostra que a avaliação dos riscos dos 190 nanomateriais identificados nesse estudo, se ele fosse fazer todos os estudos toxicológicos que já existem, ele gastaria 249 milhões de dólares. Para esses 190 só. Se a gente entra hoje no site do CAS, do Chemical Abstract Service, que é o central de registro de qualquer pesquisador que inventa uma molécula química, faz o registro lá, vocês vão ver que, por dia, se registram 3.000 substâncias químicas novas. Imagina fazer esses testes toxicológicos de todas elas. Quer dizer, nós estamos vivendo numa roda-vida muito louca, né, de colocar cada vez mais risco no mercado, e isso não é nano. Pode até ter nano aí, né, porque ainda como não tem muita necessidade de registro, identificando as substâncias como nano, mesmo no REACH, né, o REACH ainda não tem obrigatoriedade de identificar as substâncias como nanotecnologia, como nanopartícula, ou como material nanoestruturado. Ele classifica pelo nome da substância química. Então, você não tem ideia, através desses registros, inclusive, do que já tem de nano por aí. É importante levar em conta todo o ciclo de vida, né? Não dá para você pensar no medicamento para curar uma doença, que depois vai para a urina daquela pessoa porque sobrou o medicamento, aí vai para o rio e vai afetar o peixe ou qualquer outro tipo de vida no caminho. Então, você tem que preocupar desde a extração do nanomaterial, do material que vai dar origem ao nano, né? Isso daqui é uma coisa muito séria hoje. Se vocês forem ver na literatura, aí na internet, procurar sobre minerais sangrentos, vocês vão ver que muitos desses minerais que são usados para fazer os nanochips dos nossos celulares, ele vem de trabalho escravo, vem de trabalho subhumano, em países como Gana, né? Então, tem que ver todo esse ciclo de vida, laboratório, escala piloto, até o descarte final, que também é importante de ser feito sem problemas, né?
Além disso, tem várias questões éticas envolvidas. Quem terá acesso aos benefícios? Existe benefício, mas será que todos vão ter acesso a esses benefícios? Haverá controle social sobre essas tecnologias? Essa tecnologia poderá ampliar a divisão entre países industrializados e em desenvolvimento? É uma pergunta que eu faço, mas eu não tenho dúvida disso. À medida que, por exemplo, tem um país na África que tem 70% da sua economia baseada em exportação de algodão, e na Alemanha se desenvolve uma fibra de algodão igualzinha à natural, como é que fica isso, né? Como é que fica esse país que dependia de 70% da sua economia de exportação de algodão? Então, há uma divisão tranquilamente grande, cada vez maior, entre os países que investem pesado na tecnologia e os países independentes, né? Uso bélico, já foi falado, né? A porcentagem do dinheiro que os Estados Unidos, por exemplo, investe na indústria bélica, que eles chamam de indústria da defesa, mas, na verdade, é para poder formar novas armas e mais poderosas, né? Mais tóxicas, para poder matar mais, né? Enfim, e a privacidade, né, das pessoas, como é que fica frente a tudo isso? Em relação à saúde, a Meila, da Fundação de Curitiba, identificou um site que traz profissões do futuro, que pode acontecer perante essas nanotecnologias. Por exemplo, fabricante de partes do corpo. No futuro, serão necessários profissionais que combinem as qualificações médicas com conhecimento de robótica e de engenharia, porque vai fazer partes do corpo. Os nanomédicos, uma medicina muito mais personalizada, os remédios são administrados no local exato onde a doença se desenvolveu. Os farmagranjeiros, a possibilidade do futuro estão tomates que sirvam como vacina, né? Ou leite com propriedades terapêuticas. Os geriatras, né? Os médicos especializados no tratamento de pacientes da terceira idade, no prolongamento da vida ativa. Cirurgiões para aumento da memória. É possível que no futuro seja possível a implantação de um chip para armazenar nele os fatos que o ser humano precisa saber toda a vida, né? Para não esquecer, como acontece com a pessoa de idade, né? Então, há necessidade, sim, de reforçar a ideia do princípio da precaução, ou pelo menos da abordagem da precaução, como foi falado, né, pelo professor Peter hoje, porque, senão, as maravilhas que se prometem da nanotecnologia estão absolutamente todas em questão, em função de todos esses riscos e essas outras consequências que elas podem trazer. Então, as discussões envolvendo essas novas tecnologias devem ser ampliadas para toda a sociedade, deve ser feito com ampla participação de todas as áreas de saber, especialmente os trabalhadores, porque são os primeiros que têm contato, e eles têm o direito de saber que estão trabalhando com essas novas tecnologias e que cuidados eles têm que ter para que essas novas tecnologias não venham comprometer a sua saúde. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Arline, mais essa contribuição aos nossos seminários, nossas atividades. Nosso colega Gilberto ainda não chegou. Então, nós vamos ouvir o Gilson Lima. Bom, boa tarde a todos, a todas. Dessa vez eu não vou usar tecnologia. É uma coisa quem me conhece sabe que isso é uma coisa rara. Eu tentei pensar, desde a pergunta do Paulo, quando ele lançou o desafio de nós pensarmos os 10 anos da Nano, e não é pouca coisa, quer dizer, são poucas as redes que realmente conseguem a maturidade de chegarem a 10 anos, né? E de forma sistemática e com tanto esforço, né, para lutar, provavelmente, contra a corrente de toda a possibilidade de que ela exista. Eu falo isso porque realmente, em um elogio, acho que ao Paulo, o esforço pessoal do Paulo e o esforço de todos nós, de alguma forma. Quer dizer, é um evento que vale a pena a gente pensar. Quer dizer, é possível fazer coisas diferentes. E com poucos recursos e com muito apoio e solidariedade é possível, né? E com algum apoio também, né? Então, eu acho que esse desafio que o Paulo nos deu, efetivamente, me fez pensar, construir um pouco de uma reflexão talvez mais informal, né? E trazer alguns tópicos que a gente possa colocar na mesa e o que nós podemos contribuir
efetivamente, daqui para frente, que nós já estamos contribuindo, né? Bom, eu começo falando uma frase que foi dita algumas centenas de anos atrás, por um filósofo empirista, Francis Bacon, que o conhecimento é poder. E se isso foi dito há centenas de anos atrás, eu diria que nunca foi tão atual e cada vez mais atual essa máxima de Bacon. E eu quero dizer um paradoxo que me parece importante, que talvez nós com essas coisas tão clássicas, né? Nós somos muito dependentes realmente da energia elétrica, a nossa civilização. Bom, vamos adiante. Então, eu gosto de chamar a atenção de que conhecimento é poder. Mas eu vou fazer uma provocação, dizer o seguinte, que nós nunca tivemos tanta informação e nunca tivemos tão pouco conhecimento. Há um paradoxo. O paradoxo aqui, quando a gente fala em nanotecnologia, nós estamos falando em informação, não estamos falando em conhecimento. E estamos falando em escala do tratamento da informação, não estamos falando em conhecimento. Talvez o paradoxo aqui é que talvez a grande contribuição que a gente possa dar é para enfrentar esse déficit de conhecimento. E enfrentar esse déficit de conhecimento implica realmente uma habilidade interdisciplinar e, de alguma forma, dialogar com a informação, né? Eu vou mostrar alguns exemplos desse paradoxo, tá? Inclusive, alguns foram ocorridos aqui, não aqui, em todo o campo do conhecimento que hegemoniza hoje nossas crenças, né? E eu vou trabalhar e fazer uma ponte com a saúde, e quero também fazer uma ponte entre saúde e educação. Talvez o primeiro exemplo que eu gostaria de começar a dar, quer dizer, que a microinformática, que foi essa grande revolução do século XX, ela, claro, começou no século XIX, teoricamente, até 29, com a tese de Shannon, da digitalização da realidade. Você digitaliza a realidade em escala microfísica e o mais interessante, você digitaliza a realidade em escala microfísica e você acopla ela no circuito elétrico. E aí a informação deixa de ser algo físico e passa a ser uma energia. Uma energia que pode ser tratada em processo discreto. Discreto porque nós somos analógicos. Nós temos que adaptar o sistema discreto do tratamento da informação. O Google, recentemente, está lançando um óculos que provavelmente vai nos fazer mais discretos. Inclusive, para mim, é um retrocesso da evolução humana. Quer dizer, na verdade, uma tecnologia extremamente avançada que nos ajuda a ser pior do que somos. O que não é, também, de alguma maneira, nenhuma novidade, né? A tecnologia, pressuposto positivista, é que ela melhora sempre, né? E muitas vezes ela piora, nos deixa pior do que nós estávamos no ponto de partida. Isso implica uma relação de conhecimento com a tecnologia. Por exemplo, a microinformática fez uma estratégia não disciplinar da difusão do conhecimento. Numa estrutura de conhecimento, e nós estamos de novo em Bacon, conhecimento é poder, onde a organização do conhecimento se dava por disciplinas, por separabilidade. Então, não existe sindicato da informática. E essa opção foi uma opção absolutamente inteligente, porque, a partir desse momento, ela colonizou todas as disciplinas, a tal ponto que ninguém mais pode fazer nada sem uma dupla competência. A competência de si mesmo, talvez dessa disciplina colonizada, e a competência de depender da informação discreta. Nós aqui dependemos totalmente da informação discreta, eletrônica. Nós falamos da medicina, falamos do EAD,
falamos de qualquer campo do conhecimento, hoje não vive sem informática. Para fabricar máquinas de informática, hardwares, nós podemos pegar os mais importantes cérebros do planeta, botar eles todos aqui, dar todos os recursos para eles, eles não podem fabricar. Não existe possibilidade humana de fabricar esse tipo de máquinas, nós dependemos de outras máquinas. Então, o grau de dependência e da abordagem. Isso, uma das coisas o desafio que a gente pode pensar é que provavelmente a estratégia da Nano é a mesma, é uma estratégia não disciplinar, mas uma estratégia mais especialista, ela é mais multidisciplinar, ela é fechada em alguns circuitos de disciplinas. Como é que nós podemos pensar, então, um processo não disciplinar, por exemplo, da saúde? Vamos pensar um processo não disciplinar da educação. E não porque os profissionais têm absolutamente problemas, né? Mas como nós podemos redesenhar a própria hegemonia da construção do conhecimento. Se nós não fizermos isso, nós seremos novamente colonizados. Eu vou dizer isso, eu sou pessimista no futuro. Sou muito pessimista de que a gente consiga construir um novo modo de organizar o conhecimento, onde a gente possa não ser mais colonizado pelo sistema disciplinar. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos sobre o déficit de conhecimento na saúde, né? Quando se fala em saúde, geralmente se fala em doença. Mais médico não é saúde, é doença. Mais hospitais não é saúde, é doença. Quando se fala, por exemplo, em máquinas que pensam, nós não estamos falando em máquinas em pensamento, em a matéria do pensamento, nós estamos falando em computabilidade informacional, ou computabilidade de qualquer tipo de dado. A abordagem da computabilidade, ela é hegemônica em todos os campos, a ponto de nós pensarmos, por exemplo, o cérebro como absolutamente algo fora do corpo e absolutamente o neurônio como algo fora das outras redes celulares e bioquímicas, como se o neurônio, a ditadura do neurônio, fosse, de fato, a computabilidade do que é o pensamento, do que é, de fato, o que é produzir o acontecimento de mim mesmo na realidade. Implicações terríveis, por exemplo. Se fala em pós-humano, mas nós não somos mais humanos. Como posso ser pós-humano se eu já não sou mais humano? Quer dizer, se nós pensarmos a ideia do humano como uma abordagem, né, de uma fisiologia e de uma ilha fisiológica que se encapsula em si mesmos, nós não vamos entender nada do que nós somos. Nós já sabemos, porque nós temos uma realidade que não é contínua. Quando a gente trabalha o conhecimento, nós nos damos conta que quando eu insiro sobre a realidade, eu insiro sobre regiões da realidade. E essas regiões da realidade, como Heisenberg já nos ensinou, cada uma delas vai nos levar a processos singulares, que são descontínuos. Então, se eu penso o corpo humano como um encapsulamento de uma espécie em si mesma, estou desconsiderando outras dimensões da realidade, onde as interfaces não são tão facilmente acessíveis ou similares aos meus sentidos, né? Por exemplo, eu sei o que está dentro e o que está fora do corpo humano. Eu sei o que é humano, eu sei o que não é humano. Eu sei o que é ambiente, o que é cultura, o que é natureza, mas quando eu entro numa escala micro, quando eu entro dentro do próprio corpo humano, ainda na escala macro, e vejo os órgãos, eu já estou desencapsulando, já estou fazendo uma dobra por dentro, mas ainda estou dentro de uma abordagem de uma região newtoniana. Agora, se eu entrar mais abaixo e começar a ver, né, sistemas celulares, que não são são imensos, células são imensas, e se eu entrar mais abaixo, eu começo a verificar que as interfaces não são interfaces macrofísicas. Cada célula humana comunica-se no meu corpo, comigo mesmo,
com mais 10 células que não são eu, para eu poder ser o que eu sou. Nós humanos somos humanos, como as nossas moléculas e as nossas células, e mais as nossas bactérias, que são as nossas amigas, os nossos aliados, que compõem o que nós somos para enfrentar quem quer nos atingir. Isso é evolução. Então, nós já não somos humanos, porque se nós fôssemos humanos, nós já teríamos morrido há muito tempo. Eu, com 50 anos, ao 80, 30, 60, 70, talvez anos atrás, eu já estaria morto. Porque eu não sou humano mais, eu sou muito mais do que o humano, eu sou muito mais do que aquela máquina que foi programada para ter uma taxa de existência orgânica. Eu sou produto de integração entre a natureza e o que eu agreguei conhecimento para me fazer ser mais do que eu sou. Eu não posso pensar a natureza como fora de mim. Eu não posso pensar como algo que eu posso estar dentro, eu posso estar fora, quando eu entro numa escala dessa. Eu estou em símbiose, eu estou fazendo junto. Sempre. Mesmo quando eu penso sobre a natureza, eu estou pensando sobre a natureza integrando uma série de conexões, energias, sistemas bioquímicos que estão interferindo física e também mentalmente, né? Quando eu estou acontecendo no mundo. Então, eu tenho uma escala que é o ambiente, eu tenho uma escala que é macrofísica, eu tenho uma escala que é micro, eu tenho uma escala que é nano, e todas essas regiões têm as suas singularidades, e elas têm as suas singularidades e atuam com suas regras próprias, mas que estão desconectadas. Estão desconectadas porque nós nos desconectamos. Se nós quisermos, de novo, construir e conquistar um conhecimento, e talvez enfrentar o paradoxo do desconhecimento, nós vamos ter que começar a ligar o que está desligado, costurar o que está descosturado. Isso é muito difícil, porque isso não é tão fácil, não é tão encantador. Né? O marketing tecnológico é muito mais fácil, é muito mais encantador. Né? Mas, por exemplo, como se fabrica uma civilização de vovô e vovó sem neto? Não sabemos fazer isso. Nós inventamos sociedades, e esses nossos teóricos que explicam essas sociedades estão cada vez mais caducos, né, porque a gente insiste em explicações que não batem com conexão de sentido, porque o mundo mudou e as teorias não, e a gente adapta e elas não se encaixam, e a gente dá um jeitinho, mas a gente não está costurando realmente, fazendo uma coisa em simbiose real. A gente está construindo artificialidades porque a gente está ainda separado. A gente ainda está separado. A gente está em processo descontínuo. Então, por exemplo, a ideia do antibiótico é uma coisa absurda. Porque se nós pensarmos em matar as bactérias, nós estamos matando 90% do que nós somos. Porque muito pouca parte delas são as nossas inimigas. Ainda bem que senão nós teríamos mortos. Elas são muito mais fortes que nós. Qualquer filme de ficção científica, você derrota os ETs, não é por armas americanas, é pelas bactérias. Questões fundamentais, então. Nós acontecemos em redes simbióticas, com nós e com outros seres que fazem parte de nós mesmos. Isso cada vez mais fica claro que é algo extremamente singular também. Quando eu nasci e comecei a respirar, eu deixei de ser o que eu sou, porque eu assimilei em diálogo com simbioses que cooperam a longo prazo comigo e que vão montar uma rede, e talvez seja diferente de alguém que nasceu no hospital do interior, né? Que vão ter outras bactérias e outras conexões e outras redes. Então, nós somos muito diferentes de nós mesmos. Então, é muito mais complexo o conhecimento do que o discurso mágico da tecnologia. As máquinas não pensam. As máquinas são burras. E elas estão emburrecendo a humanidade. Porque talvez quem manda no planeta hoje é um sujeito oculto chamado sistema. O seu sistema, ele é um sujeito oculto. Ele tem as normas, eles têm os padrões. Eu me lembro, quando a gente... Desculpa, o pessoal de fora não vai entender muito isso, mas quando a gente é do interior, eu morava no interior, o gerente do Banco do Brasil, no interior, ele era quase uma autoridade. Ele era uma autoridade tão importante quanto o prefeito. O padre, o gerente do Banco do Brasil,
e o prefeito, né? Às vezes o delegado. O que é o gerente do Banco do Brasil? É um servidor. Ele finge que tem alguém ali para dizer que tem um ser humano que está fazendo alguma coisa, mas ele não decide nada, está tudo parametrizado no seu sistema, no sujeito oculto. E nós fazemos filas para as máquinas. Fazemos filas, somos funcionários de sistemas financeiros, fazemos nossos cheques, fazemos pagamentos, sem nem sequer receber fundo de garantia. E é fácil informatizar e eliminar a atividade humana e transferir. Ah, ótimo! Há uma eliminação absoluta da atividade humana bancária. Foi talvez o sistema, inclusive no Brasil, é revolucionário o sistema de automação, foi um dos mais avançados sistemas. E hoje já está, tudo é muito rápido a nível global. Eliminou-se muito rapidamente a atividade humana no sistema financeiro. Mas eliminou-se porque também os clientes assimilaram tarefas que eram dos funcionários. Muitos processos foram eliminados, mas outros processos foram transferidos. Isso é ligação de conhecimento, né? Outra coisa, na saúde, meu corpo é imperfeito. Essa bobagem que a natureza é uma bela, maravilhosa, que a gente tem, a natureza é um caos. Nosso corpo é frágil, nosso corpo não tem, inclusive, quanto mais complexo é o ser vivo, mais frágil ele é. Você pega um bebê e deixa ele sozinho, ele morre. Não é uma vaca que nasce e sai andando, porque ela é menos complexa. Então, nosso corpo é imperfeito, e se nós quisermos durar mais, viver mais e com qualidade, nós precisamos de agregar conhecimento. Porque ele gasta. Envelhecer é muito complicado. Não é uma coisa simples, e não é um problema só de comportamento moral, que eu vou lá, me comporto. Claro que fazer ginástica é fundamental, limpar, lubrificar os radicais livres, fazer uma série de você cuidar, não fumar, etc. Mas isso é um discurso extremamente hipócrita. Se eu fizer tudo isso, não vai adiantar nada. Se eu não tiver ciência e agregar conhecimento. Então, as doenças não podem ser evitadas só pelo nosso design natural. A conquista de querer... Eu ontem estava num drink à noite, que o sujeito puxou o drink e disse assim, que as nossas mulheres nunca ficam viúvas. Todo mundo quer viver, e quer viver mais, e quer viver melhor, né? E o pior, nós sabemos tudo, como estamos começando a aprender a melhorar a vida, melhorar os sistemas de qualidade de vida, não é mais homens de cabelo branco, que era uma coisa rara, só aqui na sala já existiam vários, né? Isso é uma conquista imensa. Agora, até me atucanei, com 5 minutos. Então, efetivamente, nós precisamos enfrentar os limites orgânicos das nossas incompletudes, né? Bom, eu vou falar sobre uma ideia que eu acredito que boa parte dos sistemas tecnológicos vão obrigar a fazer é desmontar o sistema de educações corporativos. Por exemplo, quase tudo que os médicos fazem hoje não terão sentido deles continuarem fazendo. Porque isso é uma coisa que tem que estar no sistema da educação. As pessoas têm que saber como é que elas fazem as coisas para manter a saúde. Não precisa ir lá num perito. 90% dos problemas de saúde básicos são evitados por déficit de conhecimento. Se eu tiver conhecimento, e isso fazer parte, não de um sistema de peritagem, mas de um sistema de educação e de cotidiano, eu vou para o hospital quando eu não tiver com saúde, ou quando há problemas de complexidade, até porque lá estão as bactérias que são as nossas adversárias, elas estão sendo derrotadas lá. Aqui fora, muito menos é risco nosso do que ir para lá, né? Óbvio. Bom, então vou pensar agora, vou dar um exemplo da educação, que eu não quero deixar de dizer também os equívocos da educação e a possibilidade de a gente religar isso com a educação, e vou fechar com a educação e saúde. Os professores não sabem nada sobre biologia, em geral. Os professores da área humanas, mesmo das áreas tecnológicas, e mesmo quem produz sistemas, muitas vezes, eles precisam dialogar com grupos interdisciplinares ou multidisciplinares
Por quê? Porque nós separamos o comportamento macrofísico, ou seja, a gente quer entender a memória, os comportamentos da aprendizagem, pela observação dos nossos sentidos. Daqueles sistemas que os cognitivistas enfrentaram, disseram, não é assim, eu não ativo o meu sistema nervoso só quando eu tenho que estimular o comportamento externo. Ele já está ativado antes. Não, isso é uma coisa muito importante, porque nós somos o que nós somos, porque nosso comportamento é macro e micro. É nano e em tempo simultâneo. Antes de eu dizer essas palavras, meu cérebro já fez o que tinha que fazer para elas saírem daqui da minha boca. E se não fosse assim, e se eu dependesse da minha consciência, da minha razão, essa invenção grega que é uma coisa importante, mas limitadora, eu estaria morto num acidente, em risco de um acidente. Eu tenho que tomar decisões em milissegundos. Isso não são racionais. Então, a inteligência não é informação. Quem faz teste de QI pode aplicar num computador que ele vai sempre ganhar. Por exemplo, se você for jogar com um xadrezista, um computador, se ele não ganhar de ti é porque o hardware é muito primário. Porque é um sistema de teoria de jogos em sistemas finitos. Você tem probabilidade que chega uma hora que tem fim. A velocidade do computador é 1 bilionésimo de segundo, a minha é 1 milionésimo. Para mim pensar uma coisa em 24 horas, né? O computador não é nada. O computador em 24 horas pensa algo que se eu pensar em 24 horas, desculpe, já estou errando, já viu como a gente está colonizado? A inteligência e a memória, esses termos que são feitos de uma maneira extremamente irresponsável, a gente replica de forma responsável. Por exemplo, se o computador fazer um processamento de informação em 1 bilionésimo de segundo em 24 horas, o meu cérebro precisaria estar fazendo a mesma coisa, mas teria que ter começado há 300 anos antes de Cristo. Nós somos muito lentos. Como é que eu vou competir com o computador? O computador é computabilidade informacional, processamento ele não é bioquímico, e são coisas diferentes. Eu ando muito mais devagar com um automóvel que um avião, eu não voo. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente que eu. Se eu conceber memória como um lugar onde eu registro informação que eu não esqueço, isso não é humano. Isso há uma competência. Agora eu tenho uma cooperação simbiótica de uma memória de longo prazo. Eu não sei nem o telefone da minha mulher. Se rouba o meu celular, eu não sei como ligar para casa. Porque a minha memória, a coisa pior do ser humano é a memória. E se nós ficarmos pensando que memória tem a ver com inteligência, nós estamos pensando em qualquer coisa, menos de um ser orgânico como nós somos. E nós somos o que somos porque nós esquecemos. E aprendemos porque esquecemos. Se nós não esquecermos, a gente não aprende. E o computador é burro porque não esquece. Bom, educação é isso. Como é possível produzir educação e não disciplinar algo que possa realmente ser redesenhado, né? E isso me parece ser o desafio. Eu acho que o nosso desafio, daqui à frente, é ser realmente que nem essas senhoras rendeiras, pacientes, que fazem as suas peças de rendas com seus pedacinhos e fragmentos de tecidos, juntando coisas que aparentemente são sem sentidos, e elas vão ganhando aquela coxa maravilhosa, aquela peça linda, colorida. Esse talvez, me parece, seja o maior desafio que a gente tem, né? Não vou falar sobre conceito de inteligência, não vou falar sobre a concepção de memória, porque não vou falar sobre essas bobagens de máquinas que pensam, não vou falar sobre inteligência artificial, porque se é artificial, ela não é inteligência. Não vou falar sobre outras coisas, porque isso faz parte dos nossos tecidos. Nós vamos ter que começar a ligar tudo isso. E se existem produtos realmente que estão sendo encapsulados, nós temos que saber o que está acontecendo ele em todas as escalas. Nós temos que ligar a escala e fazer ligações até ele estar aqui macrofisicamente operando com o nosso mundo, com aquilo que a gente tem, os nossos sentidos, né? Eu sempre disse, para terminar, os comportamentalistas, né, diziam, olha, existe uma base biológica do aprendizado, e nós esquecemos disso. Existe, mas existe a base não biológica do aprendizado. Eu vou terminar assim com a metáfora do sino, que eu gosto muito. Eu sempre achei muito estranho tocarem os sinos. Não sei se ainda existe isso, porque a gente vai ficando velho, as coisas mudam. Deve ser automatizado, algum sistema eletrônico, mas tocava o sino na escola. Aí, antigamente era mecânico e tal, tinha aquele pêndulo. Para quem os sinos tocam?
todo mundo ia, na hora, sabia que o sino tocou, tinha que sair todo mundo da sua sala de aula, tinha aquele... Então, realmente, há uma base biológica do aprendizado. Essa resposta do sino gerou prêmios nobéis, né? Pessoas que, por exemplo, que acreditavam, como Skinner, que efetivamente é pelos reflexos, né? Pelos sistemas de reflexos e salivação, e ele demonstrou que há uma base biológica da memória. Isso é importante. Repetição é muito importante para a memória, porque nós somos pessoas que esquecemos. Há também aqueles que pensam nas sinapses, aqueles que pensam que os neurônios, né? Mas é tudo isso. Por exemplo, para cada neurônio, nós temos 10 células glias. Nós não sabemos quase nada do cérebro, porque nós só sabemos do que é o neurônio. O neurônio é uma computabilidade informacional. Tem 1 minuto e vou fechando. As células glias fazem quase tudo. Se inteligência é cada vez mais vinculado ao inconsciente. Memória é cada vez mais vinculado às emoções. Hoje está demonstrado, quer dizer, não é o raciocínio, não é a decoreba, é a emoção que define, de fato, o que eu vou marcar, né? A gente chama de marcador somático. Quem definiu isso foi um neurocientista português que atua nos Estados Unidos. O marcador somático marca efetivamente a minha emoção, a minha memória pela emoção, né? E eu não tenho um facsímile, não tenho um sistema de recuperação de hardware. E as professoras sabem disso quando elas nos ameaçam na prova, porque o medo é uma emoção aparentemente de angústia. Você sabe que nós temos 2 processos paralelos no cérebro. Nós temos os processos do prazer, que tem a ver com as drogas, com o chocolate, com as inovações, etc. E o processo da angústia, do medo e tal, que são a amígdala, né, que ativa todo o sistema, que é chamado de emoções negativas, mas aparentemente não é negativo, porque se não fosse as amígdalas, a gente não sobreviveria por um ataque de um leão, por exemplo. Ela é positiva porque ela está defendendo a nossa necessidade de resistir a algum risco. São sistemas independentes, mas eles são os marcadores. Se eu marco a memória pela emoção negativa, pela angústia, as professoras sabem que funcionam. Só que cada vez que a pessoa vai lembrar, ela não vai lembrar o conteúdo, ela vai lembrar aquela porcaria daquele medo, daquela angústia, daquela coisa que ela tinha. Então, há uma necessidade de a gente redescobrir, por exemplo, todos esses sistemas que estão desligados na educação e, quem sabe, começar pela educação uma revolução na saúde, né? Enquanto nós atuamos sobre a doença. Porque sobre a vida a gente ainda não sabe quase nada. Obrigado.